Quando foi a última vez que você parou, respirou profundamente e se perguntou se realmente está vivendo a vida que deseja? Não a que os outros esperam de você, não a que parece correta segundo os padrões sociais, mas a que verdadeiramente ressoa com o mais profundo do seu ser. Hoje vamos falar sobre algo que pode transformar completamente sua existência: a arte de soltar. Mas não de uma perspectiva superficial, e sim a partir dos profundos ensinamentos de Carl Jung, um dos psicólogos mais revolucionários do século XX. Jung compreendeu que nossa capacidade de soltar o que já não nos serve é a porta para a nossa verdadeira liberdade. Pense por um momento. Quantos relacionamentos você mantém por medo da solidão? Quantos trabalhos você suportou porque teme a mudança? Quantas vezes você disse sim quando sua alma gritava não? Este é o momento de confrontar essas verdades incômodas, porque, como dizia Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Vivemos em um mundo projetado para nos manter presos em padrões e expectativas. As redes sociais nos mostram constantemente vidas perfeitas que acreditamos que devemos imitar. As tradições familiares nos impõem papéis que talvez não escolhemos. E a sociedade nos diz que o sucesso se mede em posses materiais, títulos e aparências. Jung viu claramente como essas pressões externas nos afastam do nosso centro, da nossa verdade. Mas aqui está a revelação que mudou minha vida e que poderia mudar a sua. Cada vez que você se apega a algo que já não lhe serve, está bloqueando a chegada do que realmente precisa. Jung expressou isso magistralmente quando disse que o que você nega o submete, o que você aceita o transforma. Essa simples, mas poderosa verdade é a chave para entender por que soltar é tão necessário. O processo de soltar começa com o confronto da nossa sombra. Para Jung, a sombra representa todos aqueles aspectos de nós mesmos que reprimimos, negamos ou escondemos. São aquelas partes que consideramos inaceitáveis e que preferimos manter na escuridão. Mas Jung nos adverte: a sombra é a fonte de tudo aquilo que é melhor e pior no homem. Não podemos soltar o que não reconhecemos que existe. Você já se perguntou por que continua repetindo os mesmos padrões dolorosos em seus relacionamentos? Por que se sente atraído por pessoas que o machucam ou situações que o drenam? Jung diria que é sua sombra operando a partir do inconsciente, guiando suas decisões sem que você perceba. Para soltar esses padrões, primeiro deve iluminá-los com a luz da consciência. Imagine por um momento que sua mente é como um armário cheio de roupas. Com o tempo, você acumulou peças que já não lhe servem, que estão desgastadas ou que simplesmente já não refletem quem você é. Mas você se apega a elas por medo, por hábito ou por sentimentalismo. Jung nos convida a abrir esse armário, examinar cada peça e nos perguntar: isso ainda me serve? Isso ainda me representa? O medo é talvez o maior obstáculo para soltar. Medo do desconhecido, medo da rejeição, medo de fracassar. Jung compreendeu profundamente essa emoção e nos ofereceu uma perspectiva transformadora. O medo do homem não provém dos perigos, mas de suas repressões psíquicas. Em outras palavras, não é o ato de soltar que tememos, mas enfrentar aquilo que temos evitado dentro de nós mesmos. Pense em todas as vezes que você permaneceu em uma situação que sabia que deveria abandonar. Talvez um relacionamento tóxico, um trabalho que não o valorizava, ou mesmo crenças limitantes sobre si mesmo. O que o manteve ali? Provavelmente não foi amor, nem lealdade, nem pragmatismo. Foi medo. Medo disfarçado de muitas maneiras, mas medo no final das contas. Jung nos ensina que esse medo não é irracional. É a resistência natural do nosso ego diante da mudança. O ego, essa identidade construída que acreditamos ser, se agarra desesperadamente ao conhecido, mesmo se o conhecido nos faz mal. Como disse Jung,
O caminho da individuação implica riscos e perdas, sem as quais o homem nunca pode encontrar a si mesmo. Mas aqui vem a parte mais fascinante. Quando finalmente reunimos a coragem para soltar, algo mágico começa a acontecer. Não é magia no sentido místico, mas a manifestação do que Jung chamou de sincronicidade. Essa misteriosa conexão entre nosso mundo interior e os eventos externos. Quando alinhamos nossas ações com nossa verdade interior, o universo parece responder. A sincronicidade é um dos conceitos mais revolucionários de Jung. Diferentemente da causalidade, causa e efeito, a sincronicidade se refere a eventos aparentemente não relacionados que, no entanto, estão conectados por seu significado. Quando você começa a soltar o que já não lhe serve, começa a notar como as coincidências significativas aparecem em sua vida. As pessoas adequadas chegam, as oportunidades se apresentam e os caminhos se abrem de maneiras que você nunca teria imaginado. Um exemplo concreto. Imagine que você finalmente decide deixar um trabalho que o tem drenado durante anos. No início, o medo o paralisa. O que acontecerá com suas finanças? Com sua identidade? Com sua segurança? Mas algo dentro de você sabe que é o correto. Então você dá o salto. E então, como por mágica, recebe uma ligação de um antigo colega que lhe oferece uma oportunidade que se encaixa perfeitamente com seus verdadeiros talentos e paixões. Jung diria que isso não é casualidade, mas o resultado do seu alinhamento interno. A decisão de soltar nunca é fácil. Frequentemente, o que precisamos soltar está profundamente enraizado em nossa psique, entrelaçado com nossa identidade e nossos relacionamentos mais próximos. Jung compreendeu isso quando disse: não há nascimento da consciência sem dor. O processo pode ser doloroso, mas o sofrimento de permanecer estagnado é infinitamente maior. Pense em uma árvore. No outono, ela solta suas folhas sem resistência, sem drama, sem se apegar. Não o faz porque as folhas são más ou porque não as valoriza. Faz isso porque entende, a nível celular, que soltar é parte do ciclo natural de crescimento. Sabe que para que novas folhas floresçam na primavera, as velhas devem cair. O que aconteceria se aplicássemos essa sabedoria natural às nossas vidas? Jung nos ensinou que o processo de individuação, esse caminho para nos tornarmos quem realmente somos, requer que soltemos continuamente as versões desatualizadas de nós mesmos. A personalidade, como a vida, deve ser ganha e reconquistada cada dia, dizia. Não é um evento único, mas um compromisso constante com nossa evolução e crescimento. Um dos aspectos mais desafiadores de soltar é reconhecer que, às vezes, devemos deixar ir pessoas que foram significativas em nossas vidas. Isso não significa que não as amamos ou que não valorizamos o que contribuíram para nosso caminho. Significa reconhecer que, como disse Jung, encontrar-se é uma graça, permanecer juntos um trabalho. Mas separar-se não significa fracassar, mas transformar-se. Você notou como alguns relacionamentos que no passado pareciam essenciais, agora perderam sua intensidade? Jung veria isso como parte natural do processo de individuação. À medida que você cresce e evolui, algumas conexões já não ressoam com quem você está se tornando. E isso está bem. Nem todos os relacionamentos estão destinados a durar para sempre. Algumas pessoas entram em nossas vidas para nos ensinar algo específico, e depois, com gentileza e gratidão, devemos deixá-las ir. Mas soltar não se trata apenas de relacionamentos externos. Talvez o mais difícil de soltar sejam nossas próprias crenças limitantes, esses diálogos internos que nos dizem que não somos suficientes, que não merecemos, que não podemos. Jung os chamou de complexos. Esses nós de energia psíquica, formados ao redor de experiências traumáticas ou significativas. Soltar esses complexos requer consciência, compaixão e um compromisso inabalável com seu crescimento. Imagine que dentro de você há uma sala cheia de vozes.
A voz do seu pai que lhe disse que nunca seria tão bem-sucedido quanto ele. A voz de um professor que o fez sentir-se estúpido. A voz de um ex-parceiro que minou sua autoestima. Durante anos, você acreditou que essas vozes eram suas. Jung o convidaria a reconhecer que não são. São introjeções, vozes externas que você internalizou. E uma vez que as reconhece como tais, pode começar o processo de se libertar delas. Este processo de libertação interna é o que Jung chamou de a confrontação com o inconsciente. Não é fácil e não ocorre da noite para o dia. Requer coragem, paciência e, frequentemente, o apoio de outros. Mas como disse Jung, sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar dentro do seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Agora, permita-me compartilhar algo pessoal. Houve um momento em minha vida em que me apegava desesperadamente a um relacionamento que sabia que deveria terminar. Estava me destruindo lentamente, apagando minha luz, drenando minha energia. Mas o medo me mantinha preso. Medo da solidão, medo de fracassar, medo de me arrepender. Até que um dia, em meio a uma crise, lembrei-me das palavras de Jung. Prefiro ser completo a ser bom. Essa frase foi como um raio de clareza. Percebi que estava sacrificando minha totalidade, minha autenticidade, minha verdade, para manter uma aparência de bondade ou correção. Estava permitindo que minha sombra, esses medos e inseguranças, dirigisse minha vida a partir das sombras, em vez de enfrentá-la à luz. Então, reuni a coragem para soltar, para dizer adeus, para dar um salto no vazio sem saber se haveria uma rede para me apanhar. O que aconteceu depois parecia quase milagroso, mas Jung o teria visto como perfeitamente natural. Ao criar espaço em minha vida, ao me alinhar com minha verdade interior, novas oportunidades começaram a chegar. Pessoas que ressoavam com meu autêntico ser entraram em minha vida. Projetos que me apaixonavam começaram a se materializar. E o mais importante, uma nova sensação de liberdade e paz interior que nunca havia experimentado antes. Jung descreveu esse processo como morrer para renascer. É a morte simbólica de aspectos de nós mesmos que já não nos servem, seguida pelo nascimento de quem realmente estamos destinados a ser. A pessoa que chegou ao último extremo da experiência de sua própria humanidade sabe que a vida não consiste em ser uma pessoa boa, mas em ser completa e íntegra, dizia. Este renascimento não ocorre em um vácuo. À medida que você solta e se transforma, seus relacionamentos também mudam. Alguns se aprofundam, outros se dissolvem, e novas conexões significativas entram em sua vida. Jung observou que nossos relacionamentos são reflexos do nosso estado interior. Quando você se liberta de padrões tóxicos dentro de si, naturalmente deixa de atrair e manter relacionamentos tóxicos fora de si. Pense nas pessoas com as quais você se rodeia atualmente. Elas o elevam ou o drenam? Inspiram você ou o limitam? Jung nos convidaria a ver essas pessoas não como causas do nosso estado, mas como espelhos que refletem aspectos de nós mesmos que precisam de atenção e transformação. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos, dizia. A sincronicidade desempenha um papel crucial neste processo. À medida que você solta relacionamentos, situações e crenças que já não lhe servem, começa a experimentar o que Jung chamou de coincidências significativas. Estas não são meras casualidades, mas manifestações da profunda conexão entre sua psique e o mundo exterior. São sinais de que você está no caminho certo, alinhado com seu verdadeiro propósito. Deixe-me dar-lhe um exemplo concreto. Talvez você tenha estado contemplando deixar um trabalho que já não o satisfaz, mas o medo o manteve paralisado. Um dia, finalmente toma a decisão de renunciar, sem ter clareza sobre o que vem depois. De repente, recebe uma chamada inesperada de um antigo colega que lhe oferece uma posição que se encaixa perfeitamente com seus talentos e paixões.
Jung veria isso não como uma feliz coincidência, mas como uma manifestação do seu alinhamento interno. Esta é a magia de soltar. Cria espaço para que o novo entre. Como dizia Jung, em todas as situações de caos, encontra-se a semente de uma nova ordem. Quando você solta o velho, o gasto, o que já não ressoa com sua essência, abre a porta para novas possibilidades que nem sequer podia imaginar enquanto estava apegado ao familiar. O processo de soltar também nos conecta com o que Jung chamou de o self, ou o si mesmo, esse centro organizador da psique que transcende o ego. Enquanto o ego se apega, o self sabe quando é tempo de soltar. Enquanto o ego teme a mudança, o self a abraça como parte do processo natural de evolução. O si mesmo é nosso centro de vida, a fonte do nosso ser, dizia Jung. E à medida que aprendemos a soltar a partir deste centro mais profundo, experimentamos uma sensação de propósito e significado que transcende o medo. Há uma história zen que ilustra perfeitamente este princípio. Um monge se encontra pendurado em um precipício, sustentado unicamente por um galho frágil. Abaixo dele, o vazio. Acima, impossível escalar. Nesse momento, vê uma morango silvestre crescendo na parede do precipício. Com uma mão ainda agarrada ao galho, pega o morango com a outra e o come. "Que doce!" exclama. Esta história não trata de se render à morte, mas sobre soltar o medo o suficiente para experimentar a vida plenamente, mesmo em meio à incerteza. Jung nos convidaria a considerar: que morangos você está perdendo por estar tão apegado ao seu galho, à sua zona de conforto, ao conhecido? Que experiências, relacionamentos e oportunidades estão passando ao largo porque você tem ambas as mãos ocupadas sustentando o que já não o sustenta? A capacidade para soltar é paradoxalmente uma forma de poder. Não o poder sobre os outros, mas o poder sobre si mesmo. Como disse Jung, não posso definir a mim mesmo exceto por meus limites. Isto é, pelo que não sou, pelo que rejeito, pelo que posso deixar ir. Em outras palavras, somos definidos não apenas pelo que escolhemos, mas também pelo que escolhemos soltar. Isso não significa que soltar seja sempre uma experiência fácil ou prazerosa. De fato, Jung reconhecia que frequentemente é doloroso. Não há nascimento da consciência sem dor, dizia. O processo pode sentir-se como um pequeno luto, porque em certo sentido o é. Você está se despedindo de algo que uma vez foi significativo, ainda que já não lhe sirva. Permitir-se sentir essa dor, honrá-la e então seguir adiante é parte integral do processo. A resistência à dor é o que frequentemente nos mantém presos. Tememos o vazio, o espaço, a incerteza que segue ao ato de soltar. Mas Jung nos lembra que o lugar vazio que fica quando algo se perde pode converter-se no espaço onde algo novo pode crescer. É nesse aparente vazio onde reside o potencial para a transformação mais profunda. Pense na natureza. Uma floresta não pode se renovar sem que algumas árvores caiam, criando espaço para que a luz do sol chegue ao solo da floresta e permita que novas sementes germinem. Da mesma maneira, sua vida não pode se renovar sem soltar algumas estruturas velhas que cumpriram seu propósito e agora só bloqueiam sua luz. Jung o expressou belamente quando disse: "Não sou o que me aconteceu, sou o que escolho ser." Esta afirmação encapsula a essência de soltar. Reconhecer que seu passado, seus condicionamentos, suas feridas e seus padrões não definem quem você é essencialmente. Você sempre tem o poder de escolher soltar essas velhas definições e criar novas que ressoem com sua verdade mais profunda. Agora, permita-me falar-lhe diretamente. Talvez você esteja em um ponto de sua vida onde sente que algo precisa mudar. Talvez haja um relacionamento que cumpriu seu ciclo, um trabalho que já não o nutre, uma crença sobre si mesmo que o limita, ou um ressentimento que carregou por tempo demais. Jung o convidaria a considerá-lo não como um fracasso,
mas como uma oportunidade para crescer, para evoluir, para se aproximar um passo mais do seu autêntico ser. O primeiro passo é a consciência. Como disse Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Observe com honestidade essas áreas de sua vida onde se sente estagnado, onde existe ressentimento, onde há uma sensação de peso ou constrição. Estes são sinais de que algo está pedindo para ser liberado. O segundo passo é a coragem. Soltar requer valor porque implica enfrentar o desconhecido. Como dizia Jung, o encontro consigo mesmo pertence às experiências mais desagradáveis até que você se veja cara a cara consigo mesmo. Mas é precisamente nesse confronto onde reside sua liberdade. O terceiro passo é a ação. Não basta reconhecer o que precisa soltar. Você deve dar passos concretos para liberá-lo. Isso pode significar ter uma conversa difícil, renunciar a um trabalho, desfazer-se de posses que já não refletem quem você é, ou praticar o perdão para consigo mesmo e para com os outros. A forma específica variará, mas a essência é a mesma: criar espaço para o novo. O quarto passo é a integração. Como Jung nos ensinou, soltar não significa rejeitar ou negar. Significa reconhecer, honrar e então deixar ir com gratidão. Sou o resultado de todas as decisões que tomei até agora, dizia. Cada experiência, mesmo as dolorosas, trouxe-o até aqui. Contribuiu para seu crescimento de alguma maneira. Reconhecer isso permite que você solte sem amargura, sem ressentimento. E o passo final é a renovação. Como a natureza nos mostra, depois do inverno vem a primavera. Depois de soltar vem um novo começo. Jung o expressou assim: não posso ter um futuro sem estar agradecido por meu passado. A gratidão pelo que foi abre-o às possibilidades do que pode ser. Imagine sua vida como um jardim. Para que novas flores cresçam, às vezes você precisa arrancar ervas daninhas, podar galhos, até mesmo remover plantas inteiras que já completaram seu ciclo. Você não o faz a partir da rejeição ou da aversão, mas a partir do amor pelo jardim em sua totalidade. Da mesma maneira, soltar aspectos de sua vida que já não lhe servem não é um ato de negação, mas de profundo amor próprio e respeito por sua jornada. Jung compreendeu que somos seres em constante evolução. A vida é um processo, não um estado, uma jornada, não um refúgio, dizia. Cada ato de soltar é um passo nessa jornada, um movimento em direção a uma maior autenticidade, liberdade e paz interior. As sincronicidades que você experimenta depois de soltar não são coincidências. São manifestações do seu alinhamento interior, sinais de que você está no caminho certo. Jung as descreveu como atos de criação no tempo, momentos em que o mundo interior e exterior se alinham de maneira significativa. Quando você aprende a reconhecê-las e confiar nelas, torna-se co-criador consciente de sua realidade. Você já percebeu que quando finalmente solta algo a que tem resistido, frequentemente se pergunta por que esperou tanto tempo? A resistência à mudança é natural, o medo do desconhecido é compreensível. Mas como Jung nos ensinou, o maior e mais importante problema da vida é como viver consigo mesmo. E frequentemente, soltar é o primeiro passo para resolver esse problema. A beleza deste processo é que não é algo que você faz uma vez e termina. É um ciclo contínuo de crescimento, uma dança entre sustentar e soltar, entre criar e destruir, entre ser e tornar-se. Jung o viu como o princípio de enantiodromia, a tendência das coisas a se transformarem em seu oposto. Para criar, primeiro devemos destruir. Para receber, primeiro devemos soltar. Quando você se encontrar resistindo à mudança, lembre-se das palavras de Jung. O que você resiste, persiste. A resistência só prolonga o sofrimento, enquanto a rendição consciente, não a passiva, mas a ativa escolha de soltar, leva-o à liberdade. Render-se à rendição
Converte-se então não em um ato de fraqueza, mas na expressão mais profunda de sua força interior. O que você está sustentando que já é hora de liberar? O que está sustentando você que precisa soltar? Estas não são perguntas fáceis, mas são essenciais. Como Jung nos lembrou, o conhecimento de si mesmo não se alcança vagando com uma lanterna de bolso. É trabalho árduo, e submeter-se a ele já é uma mostra de coragem. À medida que você aprende a soltar, algo maravilhoso começa a acontecer. Sua intuição, essa sabedoria interior que Jung valorizava tanto, torna-se mais clara, mais confiável. É como se, ao remover os obstáculos, o rio de sua sabedoria interior pudesse fluir livremente. A criação de algo novo não se realiza com o intelecto, mas com o instinto de jogo, que atua a partir da necessidade interior. A mente criativa brinca com os objetos que ama, dizia Jung. Esta é talvez o maior paradoxo e o maior presente do processo de soltar. Ao renunciar ao controle, você ganha liberdade. Ao abraçar a incerteza, encontra clareza. Ao permitir-se ser vulnerável, descobre sua verdadeira força. E no aparente vazio que fica, quando solta, revela-se a plenitude que sempre esteve lá, esperando ser descoberta. Jung compreendeu que a verdadeira transformação não ocorre quando adicionamos mais às nossas vidas, mas quando temos a coragem de soltar o que já não nos serve. O problema maior do homem moderno é o vazio de sua vida, dizia. E esse vazio não se enche acumulando mais experiências, posses ou relacionamentos, mas aprofundando nossa conexão conosco mesmos, com os demais e com o mundo que nos rodeia. Então eu o convido aqui e agora a considerar. O que você precisa soltar para criar espaço para a vida que realmente deseja? Que relacionamentos, situações, crenças ou padrões você tem sustentado que já é hora de liberar? A resposta não virá de fora, mas desse lugar profundo dentro de você que Jung chamou de o Self. Essa bússola interna que sempre sabe o caminho, mesmo quando sua mente consciente duvida. O caminho nem sempre será fácil. Haverá momentos de dúvida, de medo, até mesmo de arrependimento. Mas como Jung nos lembrou, não há desenvolvimento da consciência sem dor. As pessoas gostariam de ter um desenvolvimento completo com o único requisito de assistir a cursos e ler livros. Mas isso é uma fraude. O verdadeiro crescimento requer que enfrentemos nossas sombras, que soltemos o familiar, que nos aventuremos no desconhecido. E, no entanto, nessa viagem aparentemente solitária, você nunca está realmente sozinho. Jung descreveu uma rede de conexão que nos une a todos. Um inconsciente coletivo que transcende as barreiras individuais. Quando você se atreve a soltar e transformar-se, não só beneficia a si mesmo, mas contribui para a evolução da consciência coletiva. Como ele disse, como uma única gota, assim é o oceano. Imagine o impacto que poderia ter se cada um de nós tivesse a coragem de soltar o que já não nos serve, de enfrentar nossas sombras, de viver a partir de nossa verdade mais profunda. Não só transformaríamos nossas vidas individuais, mas contribuiríamos para a cura do mundo inteiro. Como disse Jung, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. É seu momento de despertar. É seu momento de soltar. É seu momento de transformar-se. Não porque alguém mais o diga, não porque seja o correto segundo algum padrão externo, mas porque sua alma está chamando-o para uma vida mais autêntica, mais plena, mais alinhada com sua verdade essencial. Jung nos deixou este poderoso lembrete. Sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar dentro do seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Hoje é seu dia para despertar, para olhar para dentro, para soltar o que já não lhe serve e criar espaço para a vida que verdadeiramente merece. Se esta mensagem ressoou com você, se sentiu que falava diretamente ao seu coração, compartilhe-a com alguém que acredita que também precisa ouvi-la.
Às vezes, uma simples conversa, um vídeo compartilhado, pode ser o catalisador que alguém necessita para dar esse passo corajoso em direção à liberdade interior. Deixe-me saber nos comentários. O que você soltou recentemente que lhe permitiu crescer? Ou o que está considerando soltar agora? Sua experiência não só é valiosa para você, mas pode inspirar outros que estão em um caminho similar. Lembre-se, soltar não é perder, é transformar-se. Não é render-se, é libertar-se. Não é o fim, mas o começo de algo novo e bonito em sua vida. Como disse Jung, não sou o que me aconteceu, sou o que escolho ser. E hoje, agora mesmo, você pode escolher ser livre. Obrigado por compartilhar este tempo comigo. Se ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se e ative o sininho para receber mais conteúdo que o ajude em sua jornada de autodescoberta e transformação. Como sempre digo, a mudança começa com você, mas seus efeitos se estendem muito além do que você pode imaginar. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando os profundos ensinamentos de Jung e como aplicá-los para viver uma vida mais autêntica, consciente e plena. Até então, lembre-se das sábias palavras de Jung: prefiro ser completo a ser bom. Escolha sua totalidade, escolha sua verdade, escolha soltar o que já não lhe serve para abraçar plenamente quem você está destinado a ser.